Sou padre há mais de 50 anos e em toda a minha vida de devoção jamais pensei que enfrentaria algo tão terrível. O que vou contar aconteceu durante a Quaresma, em um vilarejo isolado do interior de Pernambuco, chamado São João do Egito. Sempre houve algo inquietante naquele lugar, como se sombras do passado ainda rondassem suas ruas de terra. Era uma noite aparentemente comum. Estava preparando a igreja para a celebração quando percebi um silêncio sepulcral pairando sobre tudo. O vento cessara e o ar estava mais denso do que o normal. Quando acendi as velas do altar, uma corrente de ar gelada apagou cada uma delas, como se uma força invisível se opusesse à luz. Olhei para fora, mas não havia qualquer sinal de vento. Um calafrio percorreu minha espinha. Então, ouvi um som. Não eram passos nem vozes humanas. Era um sussurro profundo, gutural, que parecia emanar das paredes da igreja. A princípio, tentei ignorá-lo, atribuindo-o à estrutura antiga do templo. Mas à medida que o som aumentava, minha apreensão transformou-se em medo genuíno. Lembrei-me da cripta abaixo da igreja, um lugar que os mais velhos sempre advertiam para não visitar sozinho. Histórias antigas falavam de rituais proibidos realizados ali há séculos, de entidades aprisionadas no subsolo. Como homem de fé, senti que deveria investigar. Desci com um lampião trêmulo em mãos. O frio lá embaixo era cortante e o ar parecia se tornar mais espesso a cada passo. O silêncio era opressor. Quando meus olhos se ajustaram à penumbra, vi uma figura curvada diante do altar de pedra. Meu coração parou. A figura ergueu a cabeça lentamente, revelando olhos fundos e vazios, como se não houvesse alma ali. O olhar penetrava minha mente, sondando cada pensamento oculto. O medo me paralisou e uma sensação de desespero tomou conta de mim. A criatura se ergueu completamente e o ar tornou-se pesado como chumbo. Sua voz não era deste mundo. "Não há salvação para você, padre", disse, soltando uma gargalhada rouca e perturbadora. O cheiro de carne em decomposição emanava dela, tornando minha respiração difícil. Quando tentei recuar, percebi que meus pés não obedeciam. Algo invisível me segurava, sugando minhas forças. O sussurro ao redor se intensificou, preenchendo cada canto da cripta, e a figura crescia diante de mim, assumindo proporções monstruosas. Tentei rezar, mas minha voz saía fraca, como se algo me impedisse. As palavras que sempre me confortaram agora pareciam impotentes diante daquela presença. O medo assolava minha alma, e a escuridão ao meu redor parecia viva. Quando estava prestes a desfalecer, um clarão fraco surgiu no fundo da cripta. Uma luz débil, mas reconfortante, rompeu parte das trevas. Aquilo fez a entidade hesitar por um instante, um breve momento de vacilação que me permitiu recuperar o controle sobre meu corpo. Reuni todas as forças que ainda me restavam e rezei em voz alta. A luz cresceu, como se respondesse à oração, e a criatura recuou, soltando um urro de fúria que reverberou pelas paredes da cripta. Então, como se atendendo a um comando divino, a porta da cripta se abriu violentamente. Não hesitei. Corri, sentindo a presença sombria me perseguir. Assim que saí e fechei a porta atrás de mim, o silêncio voltou. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo não havia acabado. Desde aquela noite, minha fé nunca mais foi a mesma. A presença maligna que vi na cripta ainda me observa. Algumas madrugadas, enquanto rezo sozinho na igreja, sinto um frio inexplicável e escuto murmúrios vindos do subsolo. Sei que aquilo ainda está lá, esperando. Tentei reforçar a proteção da igreja com rezas e rituais de purificação, mas o sentimento de ser observado nunca me abandonou. Algumas imagens sacras caíram sem explicação e portas se abriram sozinhas no meio da noite. Resolvi conversar com um padre mais velho, que me advertiu sobre o poder das entidades presas no tempo. Nem todo mal pode ser expulso, meu filho.
Algumas sombras se alimentam da própria fé, ele disse, com um olhar sombrio. Os fiéis começaram a relatar sonhos estranhos, pesadelos em que uma figura sombria os observava da porta da igreja. Alguns pararam de frequentar as missas, e o temor espalhou-se pelo vilarejo. Sei que mais cedo ou mais tarde terei que descer novamente à cripta, mas temo que desta vez não voltarei para contar o que vi. Sou o padre Antônio e sirvo há 20 anos na pequena igreja de São Bento, em Alcântara, no Maranhão. Sempre respeitei a Quaresma, um tempo de oração e penitência, mas naquela noite de sexta-feira, algo profano se manifestou. Estava sozinho no altar, quando ouvi passos pesados no corredor lateral. Imaginei que fosse algum fiel atrasado, mas quando olhei, vi apenas escuridão. Continuei minha oração, mas o silêncio se tornou inquietante. As velas tremularam, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Foi então que senti uma presença atrás de mim. Um arrepio subiu pela minha espinha e meu coração disparou. Virei-me lentamente e vi na penumbra uma silhueta alta parada na entrada da sacristia. Os olhos fundos e escuros pareciam me atravessar. Engoli seco e perguntei se precisava de ajuda. A figura não respondeu, apenas deu um passo à frente e um cheiro pútrido tomou conta do ar. Recuei, segurando o crucifixo no peito. Foi quando a vela principal se apagou sozinha. O breu tomou conta da igreja. Senti um peso nos ombros, como se mãos invisíveis quisessem me arrastar para o chão. Lembrei-me das histórias antigas que os moradores contavam sobre as almas penadas que rondavam a cidade na Quaresma. Mas eu era um homem de fé. Não me deixaria levar por superstições. Respirei fundo e recitei uma oração em voz alta. A figura então deu outro passo. Sua boca se abriu num sorriso grotesco, revelando dentes finos e podres. As paredes da igreja pareceram tremer. Um vento frio soprou, espalhando folhas secas pelo chão sagrado. O sino da torre badalou sozinho. Meu corpo ficou rígido, como se algo invisível me impedisse de fugir. A entidade estendeu a mão cadavérica na minha direção. O pavor me dominou, mas invoquei o nome de Cristo e então ela desapareceu. Apenas o silêncio restou. Minhas pernas cederam e caí de joelhos, sentindo o suor frio escorrer pelo rosto. O relógio da igreja marcava 3 da manhã. Passei a mão sobre os olhos, tentando entender o que havia acontecido. Foi quando ouvi um sussurro vindo do altar. A Quaresma não é apenas um tempo de penitência, é um tempo de passagem. No dia seguinte, a igreja estava vazia. Os fiéis evitavam cruzar o olhar comigo. O sacristão, um homem de idade avançada, me chamou de canto. Padre, eu vi a luz se apagar. Vi a porta da sacristia abrir sozinha. Ele disse trêmulo. Coloquei a mão em seu ombro e pedi que se acalmasse, mas no fundo eu sabia que algo maligno nos rondava. Naquela noite, resolvi dormir na igreja. Se fosse uma provação, eu enfrentaria. Rezei até sentir o cansaço pesar sobre mim. Mas antes que pudesse descansar, ouvi batidas na porta principal. 3 batidas secas. Fui abrir, mas a praça em frente estava vazia. Apenas o vento soprava, fazendo os sinos balançarem levemente. Fechei a porta, mas ao me virar, quase caí para trás. A figura estava novamente ali, dentro da igreja. Sua pele parecia queimada, os olhos como brasas vivas. O ar ao redor dela oscilava como uma fumaça negra. Quando tentei gritar, minha voz sumiu. Ela ergueu um dedo ossudo e apontou para mim. No chão, minha sombra se alongava de forma distorcida. Corri até o altar agarrando a Bíblia. Meus lábios tremiam enquanto tentava recitar um versículo, mas minha boca parecia seca, travada. Então, ouvi um sussurro próximo ao meu ouvido. Você não pode expulsar o que sempre esteve aqui. Meu corpo congelou. O demônio não estava tentando entrar. Ele já estava dentro. O chão de madeira rangeu.
A igreja, que sempre fora um refúgio sagrado, agora parecia um túmulo aberto. As velas se apagaram uma por uma, deixando apenas a luz da lua entrando pelos vitrais. Tentei recuar, mas minhas pernas estavam presas, como se mãos invisíveis segurassem meus tornozelos. Lembrei-me do que aprendi nos anos de seminário. Peguei a água benta e joguei em direção à criatura. Um grito agudo ecoou pela igreja, como se 1000 vozes chorassem ao mesmo tempo. A figura se retorceu, mas não desapareceu, apenas riu. "Isso não é suficiente", sussurrou antes de se dissolver em sombras. Passei o restante da noite rezando, mas o medo não me abandonava. Quando o sol finalmente nasceu, senti um peso sair de mim. Saí para a praça, esperando encontrar alívio na luz do dia. Mas então percebi, a sombra da igreja não estava alinhada com o sol. Era como se ela se estendesse para um outro mundo. Na missa do domingo seguinte, poucos fiéis apareceram. O sacristão evitava me olhar nos olhos. Uma senhora se aproximou no final e, com voz baixa, disse: "Padre, ele falou comigo em sonho. Disse que voltaria na próxima quaresma." O medo voltou a me gelar. Olhei para a cruz no altar buscando forças. Desde então, algo mudou em mim. Minhas orações parecem menos eficazes. Às vezes, escuto sussurros na igreja vazia. A água benta tem um leve odor de enxofre. E todas as noites, às 3 as velas se apagam sozinhas. Tento me convencer de que é apenas o vento, mas no fundo, sei a verdade. A quaresma se aproxima novamente. As noites ficam mais escuras e a presença volta a rondar. Sei que ele virá e desta vez pode não querer apenas me assustar. Penso em ir embora, abandonar a batina. Mas e se isso apenas o deixar mais forte? O que acontece quando um padre perde a fé diante do próprio altar? Se eu não sobreviver à próxima quaresma, que este relato sirva como aviso. Nem tudo que se ajoelha diante de um altar busca a luz. Algumas sombras se alimentam do medo, da dúvida, da fé vacilante. Se algum dia visitar a igreja de São Bento, reze. Mas nunca, jamais, fique lá sozinho depois da meia-noite. Meu nome é Padre Maurício, e o que vivi em uma quaresma no interior de Minas Gerais me assombra até hoje. Era um pequeno vilarejo esquecido no mapa, cercado por matas densas e estradas de barro. A igrejinha, antiga e modesta, ficava no centro da vila, e os fiéis eram poucos. Eu cheguei lá em uma quarta-feira de cinzas, enviado pela Diocese de Belo Horizonte para cobrir o tempo da quaresma. No começo, tudo parecia normal, mas aos poucos percebi que os moradores estavam inquietos. Evitavam sair à noite, falavam em sussurros e olhavam por cima dos ombros como se algo os espreitasse. Quando perguntei ao sacristão, ele desviou o olhar e murmurou: "É a temporada do Cordeiro Negro. Ele caminha entre nós." Achei aquilo uma superstição, mas algo naquela frase me gelou os ossos. Certa noite, após a missa, uma mulher chamada Dona Alzira veio até mim, tremendo. Ela dizia que algo rondava sua casa ao anoitecer. Falava sobre batidas na janela, sussurros e uma sombra que rastejava pelo quintal. Pedi que rezasse, mas ela insistiu para que eu fosse até lá. Contra meu julgamento, aceitei. A casa dela era simples, de madeira no fim do vilarejo. O cheiro de cera e ervas queimadas tomava o ar. Quando entrei, senti um calafrio. Coloquei minha mão no peito e fiz o sinal da cruz. Poucos minutos depois, escutamos um barulho do lado de fora. Algo raspava na parede, como garras tentando se enraizar na madeira. A luz do lampião tremulava. Olhei pela janela e vi uma sombra disforme no quintal. Não era um homem, tampouco um animal. Era algo que rastejava, de contornos alongados, esqueléticos. Seus olhos brilhavam como brasas em meio à escuridão. Quando murmurou algo, sua voz era como um lamento, algo antigo e corrompido. Senti um peso sobre meu peito e caí de joelhos.
Dona Alzira gritou e correu para o quarto. Eu, ainda atônito, peguei meu crucifixo e comecei a rezar em latim. A criatura se moveu lentamente, arqueada, esticando os dedos que pareciam ossos secos. O ar ficou denso, abafado, e a vela na mesa se apagou sozinha. O cheiro de podre preencheu a sala. De repente, a porta foi arrombada com um estrondo. O vento forte invadiu a casa, espalhando papéis e objetos. Na entrada, vi a coisa parada, apenas me observando. Não tinha rosto, mas seus olhos eram como buracos sem fim. Quando tentei levantar, senti como se algo me puxasse para baixo, como mãos invisíveis me agarrando. Lutei para respirar e, com a voz trêmula, clamei pelo nome de Cristo. Foi então que ouvi um urro agudo e arrepiante. A criatura recuou para a escuridão, dissolvendo-se entre as sombras. O vento cessou. A vela reacendeu sozinha e a casa voltou ao silêncio. Mas eu sabia que aquilo ainda estava lá fora. No dia seguinte, ao amanhecer, a vila estava empolvorosa. Alzira sumira. Seu casebre estava abandonado, a porta ainda escancarada. Nenhum vestígio dela, apenas o cheiro de enxofre e marcas negras no chão. Os moradores evitavam olhar para mim. Foi quando o sacristão me disse: o cordeiro negro levou mais um. Não havia corpo, nem rastros. Apenas o medo impregnado nas faces dos aldeões. Fui até o bispo relatar o ocorrido, mas ele me ouviu em silêncio, sem reação. Apenas disse: Padre Maurício, há coisas que nem mesmo nós podemos compreender. Nunca mais voltei àquela vila. Desde então, evito falar sobre o que vi, mas todas as noites, antes de dormir, sinto que algo me observa pela fresta da janela. E às vezes, quando o vento sopra mais forte, ouço aquele lamento. O cordeiro negro ainda caminha entre nós. Na semana seguinte, comecei a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com a criatura espreitando pela minha porta, seus olhos ocos brilhando no escuro. Sempre acordava suando frio, sentindo um cheiro de podridão no quarto. Comecei a rezar mais fervorosamente, mas sentia que minha fé era testada a cada noite. Certo dia, uma senhora apareceu na paróquia de Belo Horizonte. Ela me encarou fixamente e disse em voz baixa: o senhor foi marcado, padre. Ele agora te segue. Minha pele arrepiou. Tentei perguntar o que ela queria dizer, mas antes que eu pudesse reagir, ela virou as costas e saiu, desaparecendo entre a multidão. Minha saúde começou a definhar. Perdi peso rapidamente e olheiras profundas se formaram sob meus olhos. Sentia-me cansado o tempo todo, como se algo drenasse minhas forças. Mesmo nos momentos mais tranquilos, percebia vultos no canto do meu campo de visão. Sentia a presença da coisa em todos os lugares. Numa noite chuvosa, acordei com uma pressão sobre o peito. Meu quarto estava escuro e um frio intenso tomava conta do ambiente. Tentei me mover, mas não conseguia. Ouvia sussurros em um idioma desconhecido. Uma silhueta alta e encurvada estava no canto do quarto, apenas me observando. Com um esforço sobre-humano, consegui mover os lábios e murmurei uma oração. A sombra se contraiu, seus olhos brilharam ainda mais, e então desapareceu na escuridão. A luz da vela voltou a brilhar, e a pressão no meu peito sumiu. Respirei fundo, mas sabia que aquilo não havia acabado. Decidi deixar o sacerdócio e buscar refúgio em um pequeno vilarejo, distante de tudo o que conhecia. Lá, me dediquei a orações incessantes, tentando afastar a presença maligna que me perseguia. Mas mesmo ali, sabia que algo ainda me espreitava. O Cordeiro Negro não esquece suas vítimas. O padre renomado de São Paulo me ouviu com atenção e, ao final do relato, apenas disse: o mal que lhe segue não pode ser exorcizado. Ele já tomou parte da sua alma. Não há fuga, não há redenção. Apenas a espera pelo inevitável. Cada noite, sinto que a escuridão se aproxima mais. Sei que em breve, muito em breve, o Cordeiro Negro virá buscar o que lhe pertence.
E quando isso acontecer, não haverá mais volta. Eu sou padre há mais de 20 anos, mas nunca vivi algo como o que aconteceu durante a última quaresma. Fui designado para uma pequena paróquia no interior de Goiás, na cidade de Pirenópolis. Ao chegar, algo me incomodou. O ar estava pesado, como se houvesse algo de errado ali. As pessoas pareciam normais, mas havia algo em seus olhos, um brilho estranho, como se estivessem sempre à espera. Logo no primeiro dia, uma senhora, Dona Maria, me procurou na sacristia. Ela me pediu para ir até a Capela Velha, uma construção abandonada próxima à cidade. Disse que os vizinhos estavam ouvindo vozes vindas de lá, mas ninguém se atrevia a ir. Ela me implorou para dar uma bênção. Mesmo sentindo um frio na espinha, aceitei o pedido, pensando que era apenas uma superstição local. Capela estava à beira de um matagal denso. O lugar exalava um cheiro de mofo e decadência. Entrei sozinho, sem saber o que esperar. As velas estavam apagadas, mas sentia uma presença estranha. A sombra das cruzes antigas parecia se mover e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Olhei para trás e vi que a porta estava fechada, como se alguém tivesse trancado por fora. Enquanto caminhava até o altar, comecei a ouvir sussurros baixos, quase imperceptíveis. Saia daqui. Não toque na cruz. A voz era inconfundível, mas não vinha de nenhum lugar visível. Senti uma pressão no peito, como se algo estivesse me comprimindo. Olhei para o altar e algo estava lá. Não era um objeto normal. Era uma figura encapuzada, de olhos vermelhos, que me observava fixamente. Meu corpo se paralisou e a figura começou a se mover em minha direção. Cada passo era mais lento, mas a cada aproximação, o ambiente parecia se distorcer. O ar ficou mais denso e as sombras ao redor começaram a se arrastar. Não conseguia mais respirar direito. Era como se estivesse sendo puxado para algo ou alguém. Meu coração batia descontrolado e a sensação de morte iminente era palpável. Eu tentei rezar, mas minha voz não saía. As palavras que eu costumava dizer com tanta confiança pareciam não fazer efeito. O ser estava tão próximo agora que pude ver suas mãos, ossudas, com dedos alongados como garras. Ele tocou meu rosto com a ponta dos dedos e a sensação de frio me percorreu por inteiro. Meus olhos começaram a lacrimejar e tudo ao meu redor parecia ficar mais sombrio. Em um último esforço, consegui dar alguns passos para trás. A figura não me perseguia, mas parecia me observar com um prazer macabro. Eu estava desesperado, tentando abrir a porta, mas ela não cedia. Então, vi algo ainda mais aterrador. O chão da capela começou a se abrir, como se estivesse se rachando, liberando uma escuridão densa que parecia querer engolir tudo ao redor. Tentei correr, mas as minhas pernas não respondiam. A terra abaixo de mim começou a se desintegrar e eu caí. Quando levantei, estava em um lugar diferente, um corredor sombrio com paredes de pedra. O ar estava frio e úmido. As vozes, que antes eram sussurros, agora se transformaram em gritos que reverberavam por todos os lados, tornando a dor em meus ouvidos insuportável. Meu corpo ainda não obedecia aos meus comandos. Eu estava em um estado de paralisia, como se estivesse preso entre dois mundos. Foi então que eu vi uma figura ao fundo, um homem de chapéu preto, com uma expressão vazia e sinistra. Ele não se movia, mas seus olhos estavam fixos em mim. Eu sabia que ele não era humano. Era uma presença de outro tipo. Sem conseguir entender como, comecei a caminhar em direção à figura. Cada passo que eu dava parecia arrastar uma carga pesada de sofrimento, como se cada movimento me consumisse mais. A figura permaneceu imóvel, mas seus olhos, aqueles olhos insólitos, pareciam me sugar para mais perto, como se estivessem me atraindo para a escuridão ao seu redor. Quando cheguei perto, a figura deu um passo para frente e então senti a dor. Não era física, mas uma dor profunda, da alma.
como se algo estivesse rasgando meu espírito. Suas mãos se estenderam e ele me tocou com uma força que parecia ir além da minha capacidade de resistir. Minha visão ficou turva e eu percebi que estava vendo algo que ninguém deveria ver. Eu vi os pecados, não de minha vida, mas de toda a cidade. Cada pecado, cada erro, cada dor e sofrimento estavam diante de mim. Eu vi pessoas que eu conhecia, distorcidas e amaldiçoadas, presas em um ciclo eterno de arrependimento. O homem de chapéu me sussurrou: "Você é o próximo, o preço será cobrado." E com isso, a visão se desfez em um turbilhão de escuridão. De repente acordei. Estava de volta à capela, mas algo estava terrivelmente errado. O ar estava carregado de uma energia sinistra, como se o próprio local tivesse sido corrompido. As velas agora estavam acesas, mas em vez de uma luz suave, sua chama era vermelha, distorcida. A capela parecia mais escura, mais opressiva, e o silêncio era absoluto, como se o mundo tivesse parado de existir. A porta da capela estava aberta, mas algo me impedia de sair. Era como se uma força invisível estivesse me segurando ali. Eu sabia que não deveria deixar aquele lugar, que ainda havia algo mais ali esperando. Então, ouvi uma voz, suave, mas cheia de autoridade. "Não vá embora, padre. Você deve cumprir seu destino." Era a voz de Dona Maria, mas não havia nada de humano nela. Tentei ignorar a voz e caminhei até a porta. Mas antes que pudesse abrir, uma mão gelada se fechou sobre meu ombro. Me virei rapidamente, e lá estava a figura encapuzada, agora mais próxima. O sorriso dela, se é que se podia chamar assim, era horrível. Uma mistura de desespero e alegria. "Você me pertence agora," ela disse com uma voz rasgada e rouca. A luz da capela foi engolida por uma escuridão absoluta, e eu caí novamente no vazio. Sentia como se estivesse sendo levado por uma corrente invisível, passando por lugares onde o tempo não existia. Não sabia mais onde estava, mas sentia a presença de algo maligno à minha volta, observando, esperando, até que finalmente a escuridão me consumiu completamente. Acordei de novo, desta vez em minha cama, mas o pesadelo ainda estava presente. Eu sabia que a cidade de Pirenópolis nunca mais seria a mesma. O mal estava enraizado ali, e eu era a chave. Nunca mais voltei a celebrar uma missa naquela capela. As visões não pararam. E eu sei que um dia voltarei a encontrar aquele ser encapuzado, esperando pelo meu destino final. Sou o Padre Antônio e sirvo há 20 anos na pequena igreja de São Bento, em Alcântara, no Maranhão. Sempre respeitei a Quaresma, um tempo de oração e penitência, mas naquela noite de sexta-feira, algo profano se manifestou. Estava sozinho no altar, quando ouvi passos pesados no corredor lateral. Imaginei que fosse algum fiel atrasado, mas quando olhei, vi apenas escuridão. Continuei minha oração, mas o silêncio se tornou inquietante. As velas tremularam, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Foi então que senti uma presença atrás de mim. Um arrepio subiu pela minha espinha e meu coração disparou. Virei-me lentamente e vi na penumbra uma silhueta alta parada na entrada da sacristia. Os olhos fundos e escuros pareciam me atravessar. Engoli seco e perguntei se precisava de ajuda. A figura não respondeu, apenas deu um passo à frente e um cheiro pútrido tomou conta do ar. Recuei, segurando o crucifixo no peito. Foi quando a vela principal se apagou sozinha. O breu tomou conta da igreja. Senti um peso nos ombros, como se mãos invisíveis quisessem me arrastar para o chão. Lembrei-me das histórias antigas que os moradores contavam sobre as almas penadas que rondavam a cidade na Quaresma. Mas eu era um homem de fé. Não me deixaria levar por superstições. Respirei fundo e recitei uma oração em voz alta. A figura então deu outro passo. Sua boca se abriu num sorriso grotesco, revelando dentes finos e podres. As paredes da igreja pareceram tremer.
Um vento frio soprou, espalhando folhas secas pelo chão sagrado. O sino da torre badalou sozinho. Meu corpo ficou rígido, como se algo invisível me impedisse de fugir. A entidade estendeu a mão cadavérica na minha direção. O pavor me dominou, mas invoquei o nome de Cristo e então ela desapareceu. Apenas o silêncio restou. Minhas pernas cederam e caí de joelhos, sentindo o suor frio escorrer pelo rosto. O relógio da igreja marcava 3 da manhã. Passei a mão sobre os olhos, tentando entender o que havia acontecido. Foi quando ouvi um sussurro vindo do altar. A quaresma não é apenas um tempo de penitência, é um tempo de passagem. No dia seguinte, a igreja estava vazia. Os fiéis evitavam cruzar o olhar comigo. O sacristão, um homem de idade avançada, me chamou de canto. Padre, eu vi a luz se apagar. Vi a porta da sacristia abrir sozinha. Ele disse trêmulo. Coloquei a mão em seu ombro e pedi que se acalmasse, mas no fundo eu sabia que algo maligno nos rondava. Naquela noite, resolvi dormir na igreja. Se fosse uma provação, eu enfrentaria. Rezei até sentir o cansaço pesar sobre mim. Mas antes que pudesse descansar, ouvi batidas na porta principal. 3 batidas secas. Fui abrir, mas a praça em frente estava vazia. Apenas o vento soprava, fazendo os sinos balançarem levemente. Fechei a porta, mas ao me virar, quase caí para trás. A figura estava novamente ali, dentro da igreja. Sua pele parecia queimada, os olhos como brasas vivas. O ar ao redor dela oscilava como uma fumaça negra. Quando tentei gritar, minha voz sumiu. Ela ergueu um dedo ossudo e apontou para mim. No chão, minha sombra se alongava de forma distorcida. Corri até o altar agarrando a Bíblia. Meus lábios tremiam enquanto tentava recitar um versículo, mas minha boca parecia seca, travada. Então, ouvi um sussurro próximo ao meu ouvido. Você não pode expulsar o que sempre esteve aqui. Meu corpo congelou. O demônio não estava tentando entrar. Ele já estava dentro. O chão de madeira rangeu. A igreja, que sempre fora um refúgio sagrado, agora parecia um túmulo aberto. As velas se apagaram uma por uma, deixando apenas a luz da lua entrando pelos vitrais. Tentei recuar, mas minhas pernas estavam presas, como se mãos invisíveis segurassem meus tornozelos. Lembrei-me do que aprendi nos anos de seminário. Peguei a água benta e joguei em direção à criatura. Um grito agudo ecoou pela igreja, como se 1000 vozes chorassem ao mesmo tempo. A figura se retorceu, mas não desapareceu. Apenas riu. Isso não é suficiente, sussurrou antes de se dissolver em sombras. Passei o restante da noite rezando, mas o medo não me abandonava. Quando o sol finalmente nasceu, senti um peso sair de mim. Saí para a praça, esperando encontrar alívio na luz do dia. Mas então percebi, a sombra da igreja não estava alinhada com o sol. Era como se ela se estendesse para um outro mundo. Na missa do domingo seguinte, poucos fiéis apareceram. O sacristão evitava me olhar nos olhos. Uma senhora se aproximou no final e, com voz baixa, disse: Padre, ele falou comigo em sonho. Disse que voltaria na próxima quaresma. O medo voltou a me gelar. Olhei para a cruz no altar buscando forças. Desde então, algo mudou em mim. Minhas orações parecem menos eficazes. Às vezes, escuto sussurros na igreja vazia. A água benta tem um leve odor de enxofre. E todas as noites, às 3 as velas se apagam sozinhas. Tento me convencer de que é apenas o vento, mas no fundo, sei a verdade. A quaresma se aproxima novamente. As noites ficam mais escuras e a presença volta a rondar. Sei que ele virá e desta vez pode não querer apenas me assustar. Penso em ir embora, abandonar a batina. Mas e se isso apenas o deixar mais forte? O que acontece quando um padre perde a fé diante do próprio altar? Se eu não sobreviver à próxima quaresma, que este relato sirva como aviso. Nem tudo que se ajoelha diante de um altar busca a luz.
Algumas sombras se alimentam do medo, da dúvida, da fé vacilante. Se algum dia visitar a igreja de São Bento, reze. Mas nunca, jamais, fique lá sozinho depois da meia-noite.